Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui, né? E nós vamos dar continuidade hoje, pela graça do nosso bom Deus. A nossa série é a Bíblia Resumida. Nós já falamos sobre os 5 livros do Pentateuco. Nós falamos sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós estamos falando agora, resumidamente falando, sobre os livros históricos. Nós já falamos sobre Josué, já falamos sobre Juízes e agora nós iremos falar sobre o livro de Ruth. E eu gostaria de fazer aquele pedido básico, sempre nós fazemos quando nós começamos um vídeo, né? Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ative o sino das notificações para que o YouTube lhe avise sempre quando a gente postarmos alguma coisa nova, ok? Compartilhe com a galera, comente esse vídeo, tá bom? Espalhe essa mensagem aí, principalmente para aqueles que são novos convertidos. É bênção de Deus. Fiquem conosco até o final. Eu tenho toda certeza que será, mais uma vez, uma aventura incrível. Bem, quem foi Ruth, né? Ruth foi uma moça incrível, aonde a sua história nos inspira de uma forma extraordinária. Bem, o livro de Ruth tem 4 capítulos, né? E esse livro também ele vai conter aí algo em torno de 85 versículos. A autoria do livro de Ruth pode ser de muita gente, né? Tem muitos estudiosos que apontam para muitas pessoas, mas o consenso mais ideal, onde quase todos acreditam, né? Que foi o profeta Samuel quem escreveu o escrito de Ruth. O livro de Ruth vai nos falar sobre ela mesma, Ruth, né? Noemi, Elimeleque, Marlon, Quilion, Orfa e Boaz. Sem dúvida alguma, esses são os principais personagens. E claro, como sempre, o principal personagem de todos os livros, sem dúvida alguma, é o Senhor nosso Deus, que está sempre por trás de toda essa história incrível. Bem, o nome Ruth significa amiga ou amizade. Ela foi bisavó do rei Davi. O nome Noemi significa agradável, né? Elimeleque significa meu Deus é rei. E Malon significa doente. E Quilion significa lamentador. E Orfa significa corça. E Boaz significa rapidez em força. Ruth, ela não é israelita, ela não é israelense, ela é moabita. A pergunta é, como que ela se tornou, então, uma das pessoas incríveis? Inclusive, ela vai entrar na genealogia de nosso bom Salvador. É só você procurar os escritos de Mateus, você vai ver lá o nome de Ruth aparecendo por lá. Até então, Ruth, ninguém sabia nada sobre ela, ninguém sabia nada sobre a sua história. Só que, porém, houve uma fome muito grande em Israel, né? E isso ocorreu na época em que os juízes julgavam a nação de Israel. Ninguém sabe precisamente quando que essa história ocorreu, mas acreditam que ela deve ter ocorrido ali pelos dias de Gideão, né? Ou até pelos dias de Jefté. Ninguém sabe com tanta certeza e com precisão quando que ocorreu essa história. Houve uma fome em Israel e obrigou Elimeleque a pegar a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E aí ambos foram para as terras de Moabe, deixando assim para trás a sua terra natal, Efrata. E quando eles chegam, Efrata é Belém, viu? E quando eles chegam em Moabe,
Os garotos eles vão obviamente crescer e ambos eles vão se casar, né? Um vai casar com Ruth e o outro vai se casar com Orfa. A Bíblia Sagrada, no capítulo de número 1, vai contar essa história incrível, que um vai se casar com uma e o outro vai se casar com a outra. A essas alturas do campeonato, Elimeleque, esposo de Noemi, já havia falecido. Agora deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários, por gentileza aqui abaixo, com quem que Ruth se casou. No capítulo de número 1, nós não iremos encontrar essa informação. Todavia, no livro de Ruth, nós iremos ver que ela vai se casar com Boaz. A pergunta é, com quem que Ruth se casou primeiro? Deixa aqui nos comentários logo abaixo, por favor. Bem, os dois garotos também, eles vieram a falecer, tanto o esposo de Ruth como o esposo de Orfa. E Noemi, até então, já está sepultando o terceiro homem. Sendo assim, ela vai ficar desamparada. E no que ela fica desamparada, ela resolve voltar para a sua terra natal, Efrata, que é Belém de Judá. No que ela resolve voltar para Efrata, ela despede as suas noras. Ambas vão chorar muito ali, né? E no que elas vão chorar, uma das suas noras, que é Orfa, vai voltar embora para a sua terra natal. Todavia, Ruth vai declarar algumas palavras que são incríveis para a sua sogra Noemi. E essas palavras estão aí no capítulo 1 e no versículo de número 16. Vai dizer assim, Ruth vai dizer para Noemi: não me insistes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir, porque onde quer que eu for, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. Eu, e o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, ali morrerei. Eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprove. Se outra assim, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Em outras palavras, Ruth estava dizendo para Noemi: eu vou contigo até o fim. Ou seja, você não está sozinha nessa daí. Lembrando bem que Ruth tem pelo menos 4 características: fé, força, bondade e fidelidade. Nós encontramos essas 4 características na pessoa de Ruth. No capítulo de número 2, elas já estão em Belém de Judá, né? E ali Ruth vai buscar alguns alimentos na roça, ou seja, a galera estava ali colhendo alimentos, né? E aí Ruth vai também colher alimentos, ou seja, ela vai colher das sobras que vão ficando para trás. Eu não sei se você já foi em alguma plantação de amendoim, sabe? Amendoim, quando você chega lá, a máquina passa primeiro colhendo grosso e aquelas sobras que vão ficando para trás, às vezes a gente vai lá e dá aquela catadinha para ficar roendo em casa. É mais ou menos isso o que Ruth fez, né? E a soma de todo esse trabalho que Ruth colheu naquela ocasião, ela levou para casa algo em torno de 25 quilos de cereais de trigo naquela ocasião. Ela vai pegar algo em torno de 25 quilos de trabalho árduo e levou para casa. Ou seja, lembrando bem que nessa época provavelmente ela deveria estar passando muita necessidade, ela e a sua sogra. Boaz, ele vai ver Ruth fazendo aquele trabalho árduo e aí ele vai impedir os seus funcionários de a censurar. Ou seja, ele vai impedir, ou seja, ele vai dizer para os seus funcionários o seguinte: gente, deixem ela catar, tá bom? Deixem ela trabalhar, o que ela quiser levar para sua casa, ela vai levar. Na hora do almoço, veio todo mundo lá e ela também almoçou com os funcionários de Boaz. Lembrando bem que ela foi fazer esse tipo de trabalho lá no campo onde Boaz, que era parente de Elimeleque, que era esposo de Noemi, né? Ele era dono daquele campo e ela foi para lá, para aquele campo, trabalhar um serviço bem árduo o dia todo.
Já no capítulo de número 4, nós encontramos a Boaz se casando com Ruth. Só que tem uma problemática aqui desse casamento, sobre a herdade de Boaz, tem uma problemática. Por quê? Porque a herança que ficou com Noemi tinha que aparecer um resgatador, ou seja, alguém que iria assumir aquela herança. E conforme no relato de Ruth 3, versículo 12, nós encontramos que Boaz está explicando para Ruth ali o seguinte: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador muito mais chegado do que eu. Então o que acontece aqui, minha gente? Esse resgatador seria um outro parente de Elimeleque, né? Então ele seria o próximo da fila. Não só isso, ele teria que assumir, né, a descendência, assim, então, no caso dos filhos de Elimeleque, do falecido, você entendeu? Boaz então resolve reunir na porta de Efrata, na porta de Belém, as pessoas ali, e o resgatador mais chegado estava ali, e ele coloca tudo em pratos limpos. Ou seja, meu amigo, é o seguinte: você vai querer assumir a herança de Noemi que está à venda? E aquele rapaz falou: olha, vamos ver. Só que tem um porém. Se você for assumir a herança de Noemi, você vai ter que casar com Ruth. Ele falou: opa, aí não, meu, eu já tenho a minha já, então tô de boa então. Então ali houve uma espécie de juramento entre eles ali. Então aquele resgatador que era mais chegado abriu mão do seu direito. Então Boaz ele vem e compra tudo de Noemi e assume a herança de Elimeleque, e então ele vai se casar com Ruth, suscitando assim, portanto, a descendência do falecido, que naquela ocasião seria Elimeleque, depois foi transferido para os seus filhos. Então Boaz ele vai se casar com Ruth. No que Boaz vai se casar com Ruth, ele vai gerar uma pessoa chamada Obed. Essa pessoa chamada Obed, para quem não sabe, se tornou o avô de Davi. Sendo assim, então, Ruth ela é a bisavó de Davi. Bem, vamos então para um resumo desses 4 capítulos do livro de Ruth e esses 85 versículos. Capítulo 1. Ruth decide ir com Noemi. Capítulo 2. Ruth trabalha para se sustentar e sustentar Noemi. Capítulo 3. Ruth deita-se aos pés de Boaz, aquele lance lá onde ele promete casar-se com ela. E capítulo 4, Ruth casa-se com Boaz e eles têm um filho. Agora tem uma pergunta: como que uma jovem moabita, né, ela foi tão enriquecida de tal maneira? Como, minha gente? Bem, por meio de uma constância e de uma sábia eleição. Capítulo 1, versículo 16. Por meio de um trabalho humilde. Capítulo de número 2, versículo de número 2, versículo de número 3. Ao aceitar o conselho de uma amiga mais idosa. Capítulo 3, versículo 1 a 15. Por meio de uma aliança providencial. 4, versículo 10 a 11. Por meio de uma exaltação da linhagem real. Capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 17. Então, o que nós podemos concluir sobre o livro de Ruth? Nós podemos concluir que era uma jovem sem perspectiva nenhuma, né, de vida, e de repente Deus chegou na vida de Ruth e mudou a sua vida completamente, né? Ruth teve a sua vida mudada completamente pelo nosso bom Senhor e pelo nosso bom Salvador, né? A nossa amiga Ruth, sem dúvida alguma, é uma pessoa que nos inspira a nunca
a desistir dos nossos sonhos, a nunca a desistir dos nossos objetivos. E aonde é que nós enxergamos Cristo em tudo isso? Nós enxergamos Cristo no livro de Ruth da seguinte maneira: Ruth sendo uma espécie de igreja e Cristo sendo uma espécie de Boaz, em um casamento que deu certo, uma aliança que deu certo, uma união que deu certo. Agora pense numa coisa que deu certo: Cristo e a sua igreja, Cristo e a sua noiva. Pense numa coisa que deu certo e dá certo e continua dando certo e vai ser certo eternamente, porque tudo isso que ocorreu na vida da igreja de nosso Senhor ocorreu porque Cristo, ele foi o nosso resgatador, ele é o nosso resgatador. Então, meus amigos, Cristo, ele é o parente muito mais chegado do que o resgatador mais chegado até então. O mundo daria qualquer coisa pela igreja de Cristo, os prazeres, uma prática sexual, por exemplo, os vícios, mas Cristo, ele mostrou amor maior ao doar-se a si mesmo pela sua igreja. Espero que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Espero que esse livro ele tenha enriquecido um pouquinho mais o seu conhecimento na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando bem que nosso próximo desafio será o livro do profeta Samuel, a saber, o primeiro livro, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, comentar, ativar o sininho aí das notificações. E voltando mais uma vez àquela pergunta: quem foi o primeiro esposo de Ruth? É claro que o segundo todos nós vamos saber que é Boaz, mas o primeiro. Escreva aqui nos comentários. Deus abençoe. Forte abraço. Vamos nos ver ali no primeiro livro do profeta Samuel.